Em Lisboa, o governador Tarcísio de Freitas descartou disputar a presidência do ano que vem, mesmo com um pedido direto do Jair Bolsonaro, e reafirmou que o seu foco está na reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Mas será que o Centrão deixa, hein? Será? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Bruna Bufaro aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa noite, Bruna. Tarcísio tá fazendo aquele famoso... Tá cedo ainda pra eu falar esse palavreado, pi-doce, entendeu? Oi, Ana. Cara, sério mesmo. Primeiro que assim, né? Em Lisboa, tal, o que tá acontecendo em Lisboa, o que tá acontecendo por lá, a gente tem o quê? A gente tem o quê? Toda vez que alguém fala de Marpalusa, uma fada morre. Juro, eu penso que, sério, é tanto lobby junto que eu fico triste com isso que tá acontecendo. Mas tudo bem. Seguimos em frente com tudo isso. Vamos lá, porque o Tarcísio de Freitas está em alta por duas notícias essa semana, gente. A primeira, que é puxar o saco do Trump, a gente vai chegar lá no final. E a segunda, que é negar a presidência. Vamos para a notícia da CNN. Tarcísio diz a aliados que não tentará Planalto mesmo se Bolsonaro pedir. Mesmo se Bolsonaro, que manda em todo mundo, decidir alguma coisa, o Tarcísio disse o quê? Que não. Não vou. Não quero, não vou. Vamos lá, porque o governador manifestou incômodo com rumores de que teria discutido sua possível candidatura com interlocutores políticos. Ele afirmou isso durante encontro em Lisboa, que não vai participar da presidência da República no ano que vem, mesmo que Bolsonaro o peça diretamente. Essa declaração vem enquanto tá tendo muita especulação que se intensificaram nas últimas semanas, especialmente depois de discursos do governador considerados por aliados como prenúncios de uma plataforma nacional com propostas para o país. Tarcísio foi categórico ao negar qualquer intenção de se lançar candidato ao Palácio do Planalto. O governador ainda disse que se manifestou incomodado com rumores de que teria discutido a candidatura com interlocutores políticos. Segundo Tarcísio, relatos são inverídicos e têm origem em interesses pessoais ou partidários de quem os propaga. De acordo com pessoas próximas, Tarcísio aposta em uma saída política liderada pelo STF que leve à absolvição de Bolsonaro e à consequente restituição de seus direitos políticos. Eu quero ler bem essa parte porque, gente, isso aqui é uma aposta muito alta. Muito alta. Aí, ó. Leve à absolvição de Bolsonaro e a consequente restituição de seus direitos políticos, permitindo que o ex-presidente concorra em 2026. O Tarcísio de Freitas acredita em fadas. Eu tenho certeza que o Tarcísio de Freitas não fala de Marpalusa, porque ele acredita em fadas e ele acredita que o STF vai absolver o Bolsonaro. Eu chamo isso de chefinho. O governador considera essa a solução mais viável por dois motivos. Evitaria tensões sociais, em caso de eventual prisão de Bolsonaro, e conteria a pressão prevista para a próxima legislatura por pedidos de impeachment contra ministros de STF. Isso aí é passar recadinho do Bolsonaro, né? Desculpa, eu tô interrompendo, mas assim... Você deve me interromper, porque é exatamente isso. Garotinho de recado, hein? Garotinho de recado. Tarcísio de Freitas não é nada mais, nada menos do que apenas um garotinho propaganda. Que ainda pode ocupar um cargo político, não é mesmo? Ele ainda falou que uma eventual renúncia em abril de 2026, prazo legal para disputar outro cargo, inviabilizaria a execução de importantes entregas previstas para o Estado, muitas das quais programadas para um eventual segundo mandato no Palácio dos Bandeirantes. Com essa posição, o governador busca reforçar o discurso de que seu foco está na administração estadual. Por hora, Tarcísio de Freitas está dizendo que não vai candidatar à presidência, ao cargo de presidente, independente do que o chefinho Bolsonaro diga e peça por hora. Eu ia comentar que é o fato dele dizer que não, isso aí vai atrapalhar o Estado, não sei o que, isso poderia voltar para assombrar ele depois, mas tantos outros candidatos já fizeram isso e não deu nada, então não vou nem me apegar a isso. Exatamente. Continuemos. Voltaremos, porque daí isso aconteceu o quê? Irritou um pouco o Centrão. Por que isso irritou um pouco o Centrão? Porque, na verdade, vamos lá.
depois do... A gente tem uma escalinha, né, pra substituir o Bolsonaro, né? Na ala conservadora, na ala de direita. A escadinha vem o Bolsonaro, que não tá podendo, depois vem o Tarcísio de Freitas, e depois de Tarcísio de Freitas nessa escadinha, a gente tem quem, Ana? A gente tem Ratinho Júnior. Mas acho que a questão é que eles não querem muito. A gente tá rindo porque a gente tem lugar de fala, tá? A gente é do Paraná. Mas vamos continuar para essa articulação do Centrão ali para a próxima matéria da CNN, que irrita a ala bolsonarista, tá? Então, assim, manifestações para promover o governador de São Paulo como candidato a Planalto causam insatisfação na ala mais próxima a Jair Bolsonaro. Gente, a questão, como diria Bolsonaro, é que eu acho que não tem nenhum garoto propaganda bom o suficiente no momento para ser o Bolsonaro como o Tarcísio. O Tarcísio, ele é um Bolsonaro, com todo o perdão da palavra, porque melhor não é um bom adjetivo. Ele é pior que o Bolsonaro, óbvio, mas é porque ele sabe jogar o jogo político. Então ele sabe ter uma boa imagem, ele sabe fazer o jogo. É o que a gente chama de Bolsonaro de garfo e faca. Exatamente, ele sabe colocar um guardanapo no colo. Ele tem um pouquinho a mais de etiqueta. E aí é isso que faz ele ser um pouco mais vendável, né? Então vamos lá. A articulação do Centrão para promover o governador de São Paulo como candidato à presidência tem gerado atritos dentro do grupo político alinhado a Jair Bolsonaro. Então aqui a gente tem, segundo o analista de política da CNN, as movimentações discretas de Tarcísio, somadas às ações explícitas de seus aliados, interpretadas por bolsonaristas como um descaso com Bolsonaro. O governador tem se destacado em eventos políticos, onde foi tratado como presidenciável. Então, assim, os aliados próximos estão irritados que ele está sendo tratado como um presidenciável. Ele diz que ele não vai tentar o Planalto por hora. Os discursos moderados de Tarcísio têm sido vistos como posicionamentos estratégicos visando as eleições de 2026. Então, a gente tem toda essa articulação sendo feita, que tá irritando bolsonaristas, tá? No caso, porque estão já colocando ele como presidenciável. Ele está dizendo que ele não vai. E é um vai, não vai. O Bolsonaro ainda defendeu o Tarcísio de Freitas. Ai, sério. É tão cansativo. Mas vamos lá. O Bolsonaro ainda defendeu o Tarcísio de Freitas em questão das falas em presidência. E o Bolsonaro saiu em defesa do seu Tarcisinho, falando que pessoas próximas ao ex-presidente sustentaram que Tarcísio pegaria leve com Alexandre de Moraes e que, se eleito ao Planalto, não confrontaria os ministros da corte em busca de um indulto a Bolsonaro. Em todas as ocasiões, o ex-mandatário ouviu as queixas e pontuou sem se alongar: Tarcísio é um ótimo gestor e um aliado fiel. Sobre o discurso do governador em evento do Gilmar Mendes em Portugal, a coluna disse que pessoas do núcleo de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente não se agradou do tom presidenciável adotado por Tarcísio. Bolsonaro ligou para a coluna e negou qualquer mal-estar com a postura do governador em Lisboa. O tom presidenciável não me incomodou. Quanto mais candidaturas do meu grupo, melhor. Bolsonaro se coloca como pré-candidato ao Planalto e tenta reverter a inelegibilidade. Meu Deus, gente, sério. Tarcísio, aí aqui ainda dizia que o Tarcísio disse que concorrerá à reeleição, no caso do governo, porque aí ele ainda diz que ele não vai ser presidente. Honestamente, Ana, eu acho que os bolsonaristas estão perdidos, não sabem o que fazer. Eu não coloquei a matéria que ainda escalava Ratinho Júnior, mas a gente ainda tem isso, que, né, se Tarcísio de Freitas não quiser, o Centrão está preparado para posicionar Ratinho Júnior como potencial candidato presidenciável da direita. Esse é o nosso sentimento, Bruno. Eu falo que às vezes a gente entra, a gente fala e a única reação que tem é... Que bagunça é essa? Não, sinceramente, essa coisa toda... Não sei se tá na hora de eu comentar já. Pode comentar, você sempre pode comentar, você sempre pode. Obrigada. Por favor.
essa coisa do Tarcísio, vou ser candidato, não vou, Bolsonaro tá putaço, não tá, não sei o quê. Isso é muito estilo de comunicação bolsonarista, sabe? Por alguns segundos ali, enquanto você tava falando e tal, eu pensei, pô, será que ele não vai mesmo ser candidato, né? Será que o Bolsonaro é tão desequilibrado, assim, ao ponto dele tá putaço porque o Tarcísio pode vir a ser candidato e vai querer melar a coisa toda e tal? Me deu, assim, uma esperança, sabe? De briga em desgraçados. Mas aí eu lembrei que eles fazem isso, e eles fizeram isso com o Marçal, por exemplo. Exatamente. Não vai ser candidato, não, vai ser nosso candidato, não, vai ser do outro, apoiamos, não apoiamos, brigamos com o Marçal, não brigamos com o Marçal. E isso foi levando ele, sabe, ao longo Até porque isso faz da com que eles possam colocar mais de um candidato, né? E aí eles podem ver quem vai ser mais popular pra ver quem eles vão apoiar depois. E aí fica esse climinha e eles decidem nesse climinha o que vai ser bom ou o que não vai ser bom. No caso do Marçal, rolou aqueles comentários, né? Um no vídeo do outro, umas coisas um pouco sem elegância, né? Mas... mas aquilo ali ainda assim é parte da forma... Não sei se assim, uma estratégia, um xadrez 5D... mas de qualquer forma é uma estratégia de comunicação, mesmo que ela seja assim feita no improviso. Nunca romper totalmente com um inimigo que esteja do mesmo lado. Uhum. Exatamente. Você sempre pode usar ele depois sem, né? Você bate quando precisa, quando você quer, ganha pontos com seus apoiadores, depois elogia e tudo bem, porque a praxis da extrema-direita é não ter a menor coerência e esquecer o que foi dito no segundo anterior, né? Não, e também falar que acredita na absolvição do Bolsonaro pelo STF. Sim, meu amigo. Não, isso foi muito puxa-saquismo. Assim, acordando os puxa-saco, cada vez a mais, né? Isso aí foi demais. Não tem como. Só faltou ele tava fazendo biquinho já. Honestamente. Vamos lá. Tem mais Você quer falar mais alguma coisa nesse corte? Sim, tem por último. Obrigada, porque senão eu vou esquecer. Ontem também esqueci um monte de link. Vamos lá. Por último, gente, vamos só mostrar o fecho que o Tarcísio de Freitas levou do João Amoedo, porque assim, honestamente, o João Amoedo é essa criatura que ninguém esperava que fosse ter opiniões sensatas. E aí, o que acontece hoje? Hoje a gente fica chocada com coisas como Tarcísio de Freitas respondendo ali Donald Trump, falando com a palavra, presidente Donald Trump, Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força, presidente. Realmente, Tarcísio de Freitas ali com seu biquinho preparado, né, Ana? Muito bem. João Amoedo vai em cima e fala: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entende que a lei não deve ser igual para todos. Na sua avaliação, o cidadão deve ser julgado pela justiça. Já o político, pelo povo. Realmente, gente, restou João Amoedo sem a voz da sensatez na política brasileira. Eu não acredito que eu vou ter que bater palma para João Amoedo, então vai ter que ser assim, ó. Palminhas. Com palminhas que a gente vai bater palma para João Amoedo, fundador do Novo, gente. Fundador do Novo. Que quadro da história, meus senhores, a gente tem que bater palma para João Amoedo. Gastou, foi essa sua única palma, João Amoedo, por favor, se recolha, tá? Eu vou tocar o menor violino do mundo para ele. Ai, ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Ana. Beijo, chat. Voltamos em instantes para mais notícias. Eu não sei nem como qualificar. Estonteantes do dia. Beijos. Não, beijo não. Beijo não, que o Tarcísio já fez muito isso aí e a gente não quer.